Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Metabolizando. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura das reações metabólicas, um assunto relativamente fácil, mas que confunde muito quando nós estamos iniciando os estudos relacionados ao metabolismo. No estudo do metabolismo, geralmente as reações anabólicas recebem o sufixo de gênese. Lembrando que gênese nos remete à formação. Então, gênese no contexto do metabolismo geralmente está associado a reações anabólicas, então ao anabolismo, e reações que têm por fim o aumento na complexidade da estrutura resultado. Um exemplo que eu posso dar de gênese é a síntese de triacilglicerol. Então, a síntese de triacilglicerol nós temos uma molécula de glicerol associada a uma molécula de ácido graxo livre. Essa junção entre glicerol e ácido graxo livre forma uma molécula chamada de monoacilglicerol. Então, uma molécula de glicerol associada a uma molécula de ácido graxo livre. Agora, se nós adicionarmos uma segunda molécula de ácido graxo livre, nós temos a formação, ou seja, a gênese de um diacilglicerol, ou seja, dois ácidos graxos ligados a um glicerol. E por fim, a adição de uma terceira molécula de ácido graxo livre produz o conhecido triacilglicerol, ou seja, três ácidos graxos a um glicerol. Agora, por outro lado, reações que possuem o sufixo de lise, e lise significa quebra, tem o papel oposto ao de gênese. Então, lise geralmente está associado a reações catabólicas, ou seja, catabolismo, e, por consequência, as reações de lise resultam em uma diminuição da complexidade das estruturas. Então, se nós separarmos esse ácido graxo livre dessa molécula de glicerol, nós temos então a formação de diacilglicerol a partir de triacilglicerol. Se nós separarmos novamente essa outra cadeia de ácido graxo livre do glicerol, nós temos a formação de monoacilglicerol a partir do diacilglicerol. E por fim, fazendo a hidrólise, por último, aqui nós temos a separação total do glicerol com o último ácido graxo, formando o seu glicerol de origem e o ácido graxo. Então, nós temos um exemplo aqui de lipogênese, que é a formação do triacilglicerol, e de lipólise, que é a separação dos ácidos graxos livres do seu glicerol. Lipogênese e lipólise. Agora, não é apenas olhando para o sufixo que nós podemos identificar o processo exato que está ocorrendo em algumas reações. Por exemplo, acontece com o metabolismo da glicose. Se nós pegarmos diversas moléculas de glicose, então N-glicoses, e convertermos elas a glicogênio, o glicogênio nada mais é do que diversas moléculas individuais de glicose agrupadas, nós temos um aumento da complexidade, um processo anabólico, ou seja, um processo de gênese. A esse processo de formação de glicogênio, nós damos o nome de glicogênese. Muito bem, até aqui tudo certo. E agora, se nós fizermos o processo de quebra da glicose, ou seja, uma lise, nós temos um processo de glicólise, formando aqui no final o piruvato, se for uma glicólise anaeróbia, como nós vimos nos outros vídeos. Então, o processo de quebra de glicose em piruvato é um processo de glicólise. Certo? Então, um processo que reduz a complexidade da molécula de glicose para piruvato é um processo de lise, um processo catabólico, nós damos o nome de glicólise.
Agora a pergunta que fica, qual é o nome do processo que nós damos quando nós quebramos a molécula de glicogênio para obter as suas moléculas de glicose formadoras? Então esse processo do glicogênio para a glicose, nós damos o nome de glicogenólise. Portanto, uma lise, um processo catabólico que diminui a complexidade da molécula, porém, aqui no meio nós temos a adição de uma palavra, de um pedaço da palavra que remete ao glicogênio. Então, um processo de glicogenólise, a quebra de glicogênio para originar N moléculas de glicose. E um detalhe importante que vale a pena ser destacado aqui é que outras moléculas, como por exemplo o lactato, ou então alguns aminoácidos, eles podem gerar glicose. E a pergunta que fica é qual é o nome dessas reações em que outros compostos originam glicose? Então, a esse processo aqui, nós damos o nome de gliconeogênese. Gênese por quê? Porque é um processo anabólico que aumenta a complexidade, processo de formação. Contudo, percebam que existe esse neo no meio. Esse neo nos remete a novo, ou seja, moléculas ou estruturas que não eram glicose gerando glicose, ou seja, a formação de glicose a partir de estruturas que não eram glicose é um processo chamado de gliconeogênese. E depois a glicose pode sofrer diversos caminhos, como mostrado anteriormente. Essa foi a aula sobre nomenclatura das reações metabólicas. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, por favor, deixe nos comentários abaixo. Um abraço e até a próxima!